Fala massa! Saudações alvinegras! A segunda-feira na Cidade do Galo ficou marcada pela presença de Rubens Menin. E o pessoal aqui dos donos da bola repercutiram aí essa reunião de última hora, essa cobrança que teve na Cidade do Galo. A gente vai acompanhar aqui os comentários e as análises, infelizmente, de mais uma partida frustrante, a derrota do Galo fora de casa. O Galo sendo aí, depois da parada, né, para o Super Mundial, o pior time do Campeonato Brasileiro e o pior mandante, e o pior visitante, né, melhor dizendo, disparado. Vamos conferir agora sem mais delongas. Quero deixar os créditos aqui aos donos da bola, link na descrição do vídeo, a TV Band Minas. Deixa o seu like, se inscreva e vamos acordar, meu galão. A alta cúpula esteve lá na Cidade do Galo, né? Só não pode esperar a coisa azedar para ir lá, mas que bom que foram, né? Porque aí impõe respeito, sim. Agora, eu queria aproveitar e dizer aos jogadores do Atlético, a turma, vocês aí foram tigrão, né? Quando o Atlético devia e estava errado, e nós criticamos aqui veementemente, porque o Atlético devia e tinha que pagar, como deve um monte de gente, devia vocês, então o Atlético estava errado. Só que vocês foram tigrão para cobrar. O Atlético estava errado, ninguém está dizendo que vocês estavam errados. Então agora, que o Atlético seja tigrão para cobrar de vocês também o resultado de campo. Porque é duro ver jogador que não ganha um duelo dentro de campo. É duro ver jogador que vira bundinha. Quando o oponente vai chutar uma bola pro gol, vira bundinha. Né? Um outro jogador que eu não sei qual foi do Fluminense foi chutar pro gol, abrir a perninha e virar a bundinha. Vê o Alonso não ganhando um duelo dentro de campo. Vê jogador escondendo do jogo. Portador da bola tá aqui, ninguém aparece para dar opção. Isso aí é esconder do jogo. Isso é cagar para a instituição. Um time de frouxos. O time atualmente é um time de frouxos. E não adianta depois, se ganhar jogo, começar a mandar letrinha, que não vai fazer mais do que obrigação. Descompromissado, e hoje é disparado o pior time do Campeonato Brasileiro. Além do que o retorno aponta com números, mas as atuações do Atlético, quando eu estava até altas madrugadas, eu cheguei de madrugada, e aí depois gravei meu vídeo, cheguei em casa, então aí eu fui ver as resenhas. Aí estava vendo uma resenha lá da Rádio Gaúcha, os caras falando que não tem nada pior do que o Atlético hoje no Campeonato Brasileiro. Facilmente batido, ninguém respeita, que vergonha. Chega e faz o que quer, qualquer adversário. O Bucaramanga chega e faz o que quer com o Atlético dentro de casa. E eu tô vendo muitos torcedores, eu não quero ensinar ninguém a torcer não, tá? Você torce para o que você quiser, para quem você quiser, mas abrir mão de olhar para os problemas do torcedor, eu não quero ensinar ninguém a torcer não, tá? Você torce para o que você quiser, para quem você quiser, mas abrir mão de olhar para os problemas do clube e ignorar os problemas. Jogador que não está rendendo nada, absolutamente nada, que está jogando com o nome e torcer para o jogador, isso para mim é inadmissível. Qual jogador? O Hulk está jogando o quê, cara? Nada. O Hulk é só chilique e reclamar de arbitragem. Quando o Hulk entregar, mas o Hulk é o maior jogador em números, o maior jogador da história do Atlético. Em números, ninguém chega perto. No futebol brasileiro, você pode pegar aí Ronaldo, todos esses que foram e voltaram para o Brasil, nenhum deles tem os números do Hulk. Nenhum deles tem. Então isso aí, ninguém tira dele. Agora, jogar só com o nome, não, ele não está entregando. Aí você vai escalando, esperando que entregue. Aí você escala de novo, só que não entrega. Aí é chilique com outros jogadores. É o VAR. A esperança no VAR. Não, filho, nós estamos esperando é bola. O Arana não pode ser titular do Atlético. Everton, mas você disse aqui semana passada que colocou o Atlético nessa situação e tem que tirar. Eu posso errar, eles lá não. E outra coisa, São Paulo, para não ser o escova do programa, se você escalar mais uma vez contra qualquer adversário, com a Associação Danilo Passos, lá, com o Colorado lá do Pombal, você vai perder se você escalar Natanael, Alonso, Arana, Bernard pelo meio e Hulk no ataque. Porque você perde em competitividade. E quem te entregou o mínimo de competitividade e a discreta melhora que você teve, São Paulo,
você coloca para jogar, os caras te entregam um mínimo de competitividade, o time melhora com ele, você soca todo mundo no banco e põe para jogar jogador que não está te entregando nada. Aí fica difícil. Então que os donos do Atlético tenham a mesma ira que tem com a imprensa, com os jogadores para cobrar. E que os jogadores façam a obrigação de entregar o Atlético numa situação, no mínimo, de conforto no Campeonato Brasileiro para não cair. Para não cair. E se porventura ganhar a Sul-Americana, sem letrinha, porque um bando de descompromissados com raríssimas exceções. Pois não, Galante? Olha, HG, o que eu vi no Rio de Janeiro... E demorou, viu, Paulo Brax? Para você ir lá e cobrar. Fala disso aí. Eu fiquei impressionado com o que eu vi no Rio de Janeiro, porque foi uma vergonha, né? O torcedor do Atlético ficou com uma vergonha danada, porque a gente imaginou que ia ver um time competitivo, um time que deu 5 finalizações, uma no gol, né? Um time que quando toma o segundo gol, acabou o jogo pro Atlético. Não sei se na televisão mostrou, mas o Hulk saiu pagando para todo mundo, porque ele... gente, o Atlético bate um lateral errado e o rapaz, o jogador que persegue o jogador do Fluminense numa intermediária a outra é o Hulk. Que isso? Não pode ser o Hulk, o homem para perseguir o jogador do Fluminense. Tudo errado, tá tudo errado, né? E aí o time sentiu de novo. Ali acabou o jogo pro Atlético, né? E detalhe, no último gol do Keno, o cruzamento é dado, tem 5 jogadores na área do Atlético e 3 do Fluminense. E ele sobe sozinho para fazer o gol. Agora, eu não vou aqui, depois de 8 partidas, aliviar pro Sampaoli, não. Sampaoli, agora tá na hora de você assumir a responsabilidade. Você errou na escalação. Você não pode deixar o Scarpa no banco, não. E não adianta vir com esse papo agora. Ah, não, nós temos que fazer um controle de carga, um controle disso e aquilo. Até não pode se dar esse luxo, não. Se o CK mostrou que o jogador pode jogar, tem que pôr para jogar quem está melhor. O time do Atlético não pode não ter o Scarpa como titular. Ah, eu vou me dar o luxo de deixar o Scarpa no banco. Não pode. Errou. E aí o time do Atlético entra de uma maneira como, eu vim aqui para jogar um amistoso e o Fluminense. Gente, tinha 20 mil pessoas no Maracanã. Eu nunca vi o Maracanã tão frio na minha vida. Parecia que tinha 2 mil pessoas. Não tinha pressão nenhuma. Eu falei, é hoje que o Atlético vai se aproveitar disso. E não se aproveitou. Não tinha pressão nenhuma. O Atlético não criou problema nenhum pro Fluminense. O Fábio não sujou o uniforme. Sabe? E um time que está querendo alguma coisa no campeonato não pode passar por isso. Aí tudo bem, acaba o jogo, eu vou para a coletiva. O Sampaoli está totalmente sem motivação para passar para os outros, porque ele tá abatido. Você vê na coletiva ele chegando, cabisbaixo. Dá o Sampaoli aí, por favor, Andrezão. Mostra aí. Para mí, lo que más me deja preocupado de cara al futuro es eso, que el equipo perdió convicción y venía, ya digo, inclusive el juego con Botafogo, el equipo que perdió jugó de otra forma. Hoy la verdad que no fue, ya digo, yo estoy sorprendido porque esperaba outro rendimento. Meu Deus do céu. Tem uma parte que ele fala, que eu separei aqui, que ele fala assim, nós não estamos tão bem, mas temos que entender que estamos disputando coisas grandes para o clube. Peraí, tem que entender agora que está disputando coisas grandes para o clube? Será que ninguém de dentro entendeu ainda? Nós temos que entender que estão... Peraí, gente, o campeonato começou, se todo mundo já tem que ter esse entendimento. Não é possível o treinador vir aqui e falar, nós temos que entender que estamos disputando coisas grandes. Gente, o Atlético hoje está disputando para não cair pelo 2º ano consecutivo. Não é possível. Um time que tem uma folha de 20 milhões, é isso mesmo? E aí tudo bem, o Brax veio a público e fez o que tinha que fazer, né? Mas agora, nós estamos aqui falando há quanto tempo isso que a gente está cobrando, tem que ter uma cobrança no Atlético, há muito tempo. E aí eu vou levantar uma outra coisa. E o Paulo Brax, diretoria do Atlético, por favor, entenda que não é nada pessoal, para depois, quando a gente cruzar nos corredores aí, não ficar olhando com cara feia pra gente, não. Por favor, entenda, não é nada pessoal, é com a gestão, com a administração, porque tá todo mundo sendo cobrado. Eu sou cobrado nas minhas redes sociais, todo mundo aqui é cobrado. Então entenda, olha, o Paulo Brax disse, é a última vez que vocês vão ver isso. A partir de agora acabou. Então eu quero entender uma coisa. Se quarta-feira o Atlético fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Vai demitir.
Mandar o Paulo Brax embora, que já tinha que ter mandado, meus amigos. E o Vitor também. Tá doido, pô? Passou da hora. E aí? Até que hora que a gente vai aguentar as mesmas desculpas? Pelo amor de Deus, só. Repetir todo mundo? Qual é a postura? Se repetiu o que aconteceu contra o Fluminense. Porque ele disse que acabou. Mas o que te leva a crer? O que vai fazer? Não, eu quero entender o seguinte. Eu quero que seja feito as coisas mesmo, tem que seja tomado. Porque se você chegou a público e falou, olha, as coisas vão mudar e acabou, a partir de agora acabou. Acabou. Porque o futebol que o Atlético jogou contra o Fluminense, se ele repetir na quarta-feira e o Sport repetir o futebol que jogou contra o Cruzeiro, o Atlético não vence o Sport. E aí o que vai acontecer? Aí nós vamos chegar e vai falar assim, na zona mista, ninguém conversa, os jogadores não falam nada, a diretoria fica por isso mesmo e vamos aí engolir mais um resultado negativo? Não. Se a diretoria virou e falou que acabou, então aí na quinta-feira tem que ter alguma coisa. Ó, quem não quer, vai embora. E não me importa se não tem dinheiro para fazer rescisão, rescinde, mas alguma coisa o torcedor quer ver. Ele quer ver alguma postura da diretoria. Postura, você falou a palavra, postura. Vamos pegar a partir dessa palavra que você colocou, postura. A postura que eu vi do Atlético diante da equipe do Fluminense, eu já tinha visto ela em outros momentos. Eu tinha visto ela contra o Bolívar. Contra o Bolívar aqui, ó, na Arena MRV. Eu vi essa mesma postura de um time, toco a bola aqui, ou finjo que corro e finjo que marco, de um migué completo, de um time que só foi ter alguma iniciativa a partir dos 15 minutos finais do jogo. Então a postura, eu já tinha visto ela em outros momentos. Eu sou comentarista. Paulo Brax, você trabalha com esses jogadores, você não tinha notado essa postura no jogo contra o Grêmio? Tô te dando outro exemplo, hein, Paulo Brax? Bucaramanga? Você não tinha notado essa postura? Eu sou jornalista, trabalho acompanhando jogos. No piso do CT, tem anos que eu não piso no CT. Você não tinha notado esse tipo de postura dentro dos jogos ou dos treinamentos, em outros jogos? Agora, pegar e falar assim, não podemos ser o pior time do segundo turno. O Atlético já era o pior do segundo turno antes do jogo contra o Fluminense. O Atlético já era o pior quando empatou com o pior time do campeonato, que é o Juventude. Então, por essas e outras, a batata do Atlético tá assadinha. Ô Valu, o que é um time sem convicção? E você tinha dito para mim na rádio hoje que você queria levantar algumas questões. O que é sobre o Atlético? HG, primeiro que quando o Brax diz que é como a música do Titãs, né? Não é o que não pode ser que não é. Para quem é mais antigo aí vai lembrar dessa música, né? Só que já está sendo, né? Quando ele fala a respeito de que o Atlético não pode ser o pior do retorno, já é o pior do retorno. E foi o mesmo Paulo Brax que, quando a gente fez perguntas do porquê naquela semana de decisão contra o Bucaramanga, tudo aquilo estava estourando, né? Os jogadores cobrando os salários atrasados e estavam corretos na sua cobrança. E ele esteve aqui no nosso programa, nos Donos da Bola, e disse que era uma situação tranquila. E hoje ele fala de uma situação inadmissível e de alerta vermelho. Pois é, talvez se ele tivesse ouvido as nossas ponderações, não que sejamos diretores de futebol, como disse bem o Elton Novaes, nós somos apenas jornalistas, mas a época me mostrou muita desconexão com a própria realidade interna do clube, né? E o tempo só foi passando e hoje a gente tem um Atlético, depois daquela situação que era um pouco logo após o retorno, né, da Copa do Mundo de Clubes, a gente tem um Atlético hoje, pós Copa do Mundo de Clubes, 23 jogos, 12 derrotas, 7 vitórias apenas e 4 empates. O Atlético tem 7 vitórias em 25 jogos do Campeonato Brasileiro. O ataque do Atlético é um dos piores ataques da competição, é o 18º. Tem 1 gol a mais do que o Juventude e 3 a mais que o último Sport, que esteve aqui ontem no Mineirão empatando com o Cruzeiro. E para finalizar, eu cubro o Cruzeiro já tem algum tempo antes de estar aqui na TV Band Minas. O comportamento, a falta de unidade, de objetivo em comum, eu não estou falando que os jogadores não querem,
Mas, claramente, não é um time hoje querendo, onde todos querem da mesma maneira. Eu não estou falando que o desfecho do Atlético vai ser esse, mas eu recordei muito de um Cruzeiro 1, Grêmio 4, em 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado. A forma que se perde, às vezes, é muito mais grave do que o placar. E, HG, o Valu não diz isso, mas esse Atlético, para mim, tá prontinho para ser rebaixado. É um time que tem tudo para ser rebaixado. É uma catástrofe administrativa, é uma tragédia em campo. Os jogadores não respondem, os técnicos que aqui estiveram não conseguiram entregar absolutamente nada. E para mim, muito em função dos atletas. E aí, eu acho que esse time enganou a gente no início do ano. O elenco, né? O elenco, eu digo. Esse time É difícil concordar, né, meus amigos? Mas o Thiago aqui foi cirúrgico, hein? enganou a gente. A gente foi pelos nomes. Porque a gente foi pelos nomes, a gente foi por uma boa atuação no Campeonato Mineiro, que de fato não é parâmetro. E no fim da temporada a gente começa a enxergar esse Atlético mais uma vez lutando contra o rebaixamento. Com nomes bem próximos do que eram na temporada passada. Mas para mim, esse elenco do Atlético, de verdade, é pior do que a gente imaginava. E é pior que o do ano passado. Ô, Thiago, pior do que o do ano passado. Pior que o do ano passado. Mas rapidinho, desculpa te interromper. Você não acha que quando a gente faz isso, a gente facilita muitas coisas para esse elenco? Porque eu não consigo achar que esse... Eu não achava que o elenco repetiria o ano passado, chegando em final de Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que isso foi dado... Nem lutando contra o rebaixamento. Isso foi além do elenco. Mas, cara, eu acho que tá ainda bem distante da própria realidade. Mas o que você pensa que seria essa realidade do Atlético? Ô, Thiago, no Pra mim, o G8, Atlético é um pelo clube de menos, décimo lugar. Eu acho que o Atlético deveria estar entre os 8 primeiros colocados. Cara, eu não sei se esses caras conseguem entregar isso. Pois é, mas não conseguem entregar por quê? Esse é o ponto. Não conseguem mesmo. Porque quando nós erramos, nós olhamos para os nomes e a história desses caras no Atlético. Exato. Toda história um dia tem um fim, né? Exatamente. Não, HG, mas eu não acho que o fio tenha virado... Não. Sabe? O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu não consigo achar isso. Agora, me preocupa, por exemplo, assistir sem o mínimo brio É a o forma. Fluminense jogar. É a forma. Porque perder para o Fluminense no Maracanã é algo absolutamente normal. Jogando bola, encarando, competindo. O Atlético tem competido? Nada. O Atlético tem corrido mais que qual adversário? Aí entra no desempenho. Qualquer time que enfrenta o Atlético, veja bem, qualquer time que enfrenta o Atlético compete mais. O Atlético, vários jogadores do elenco jogam com o nome. E outra coisa, o Atlético precisa parar de ser um centro, primeiro, de recuperação de atletas. Cadê o Juan? Zagueiro. Tá ficando no banco. Pois é. Contratou por quê? Baseado em quê? Quais os números que apontam que ali poderia sair uma boa contratação? Outra coisa, o Cuca deixou terra arrasada no CAP e deixou terra arrasada aqui. Ele pediu Natanael. Estamos vendo aí. Eu, pelo menos, tenho notado que um jogador, e conversando com uma pessoa que trabalhou no Atlético, essa pessoa me diz, lateral, principalmente lateral, é rápido, ótimo. É só rápido, ótimo. É só forte fisicamente, menos mal. Você consegue ter mais de uma valência, muito bom. Um lateral rápido já ajuda muito. Agora, um lateral lento, baixo, que não apoia bem e que não marca. Aí eu tenho um zagueiro chamado Alonso, que voltou para o Atlético mais pelo que construiu do que vem construindo, que não ganha um duelo, que é um zagueiro que não é bom na bola aérea, não é rápido, não tem punch, não tem explosão, e é titular do Atlético. Não pode ser, né? Se for jogar com dois zagueiros, é Lianca e Vitor Hugo. O Arana está jogando com o nome, construiu uma bela história no Atlético. Ponto. Nós estamos falando do que está acontecendo agora. O Caio Paulista, com toda a limitação, mesmo tendo longe da qualidade técnica do Arana, ele entrega mais, cara. Aí você vai ficar bancando o Arana, bancando o Alonso, bancando o Natanael. Esse time que tem o Vitor como diretor, que eu não sei o que está fazendo aí até hoje, que tem o Brax como CEO, CFO e o clube se fodeou, né? A verdade é essa, cara. A verdade é essa. Vocês estão empurrando uma instituição mais que centenária, que construiu uma rica história de 12 para cá,
Vocês estão construindo, aliás, de 12 que eu estou falando, que é já basicamente dos títulos mais expressivos, né? Estou desconsiderando Comebol, não, porque tem gente que desconsidera, eu não desconsidero, é título. Mas de 12 para cá, títulos importantes, um ano como 21, um estádio maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, é voozinho fretado para cá e para lá, o tudo está em dia, mas a turma tá aí virando bundinha pro jogador que vai bater pro gol. E aí sabe quem sofre com isso? O Everson. Esse é ponta firme. Esse é ponta firme. Evitou um vexame maior ainda. Evitou um vexame maior. Cadê a dignidade pela instituição? Cadê a dignidade por quem grita o nome de vocês na arquibancada? Cadê a dignidade de quem ajudou a construir essa história de vocês no clube? Então agora vocês dão a resposta aí. E ó, dá a resposta em campo, cara. Parece que hoje lá apareceram lá, não sei se foi o Lianco, o Scarpa, quem mais conversou com o Rafael, com o Rubens? Arana. Everson, Hulk, Arana. Mas é conversar aí dentro de campo, vocês precisam se achar. Porque está muito claro uma coisa que eu venho dizendo aqui há algum tempo. Esse elenco não tem unidade. E outra coisa, quando for contratar, viu, Brax? Não esquece não, irmão. Vai lá saber por que no Palmeiras o Palmeiras deu linha antes de contratar. E nunca se esqueça, Brax. Primeiro quem, depois o quê, tá? Primeiro quem, depois o quê? É, massa atleticana, a segunda-feira já chegou sendo marcada aí por uma cobrança pesada de Rubens Menin e alguns integrantes aí da cúpula do nosso galão, os donos aí fazendo pressão pela cobrança de melhores resultados, né? Já passou da hora, né? Agora que vocês estão cobrando, já tinha que estar cobrando há muito tempo, mas é isso aí, antes tarde do que nunca, e eu espero, a massa espera ver o reflexo da mudança já contra o Sport, porque é jogo de decisão, meus amigos. É jogo aí que nos distancia mais aí da zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui do GE, redação GE, falando dos pormenores dessa reunião que aconteceu nessa manhã na cidade do Galo. Rubens Menin, Renato Salvador e outros membros da cúpula tiveram duas reuniões com a comissão técnica de Jorge Sampaoli e com líderes do elenco, o tom de cobrança. O treino do Atlético, na manhã dessa segunda, foi marcado pela presença dos donos na cidade do Galo. Cúpula alvinegra teve reunião com a comissão técnica de Jorge Sampaoli, com líderes do elenco para uma cobrança pelos resultados ruins. Segundo o Galo, o tom da conversa foi de cobrança e, ao mesmo tempo, incentivo para o restante da temporada. Ainda de acordo com o comunicado, todos no clube estão cientes do momento difícil e da necessidade de uma resposta. Finalmente, né? Antes tarde acordado que nunca, né? Foram duas reuniões. A primeira entre a cúpula alvinegra e a comissão de Jorge Sampaoli. Depois, líderes do elenco se reuniram com a cúpula. Segundo apurou o GE, Everson, Lianco, Scarpa e Arana e Hulk participaram aí dessa reunião aí, que no caso estava representando aí o time todo. Para mim tinha que ter conversado era com o time todo, não tinha que ter pegado esses aqui não, ó. Tinha que ter conversado era com todo mundo. Estiveram presentes no CT nessa segunda, Rubens Menin, sócio majoritário, Sérgio Coelho, Renato Salvador, Bruno Musi, Pedro Tavares, Paulo Brax e Vitor Baggio. Esses dois aqui, pelo amor de Deus, né? A torcida já tá de saco cheio. No sábado, após a derrota para o Fluminense de 3-0 no Maracanã, Paulo Brax abriu o tom de cobrança, né? O Galo tem 29 pontos e está a 4 da zona do rebaixamento. O clube tem, nesta quarta-feira, o jogo atrasado pelo Brasileirão contra o Sport na Arena. Então, meus amigos, é isso aí. A gente vê aí, finalmente, né, tendo uma cobrança assim, de quem realmente manda. Quem manda é o Rubens Menin. Então, senhor Menin, se o senhor quer uma resposta, se o senhor quer aí mais performance, né, porque esse time aí é um time caríssimo, 20 milhões em folha de salarial por mês. Então, o senhor tem que estar mais presente, tem que haver mais cobrança e realmente aí tem que botar ordem na casa, coisa que o senhor fez nessa segunda-feira, né? E eu espero, meus queridos, de todo o meu coração, que o Galo dê daqui para frente, esses jogadores tomem vergonha na cara e consigam aí apresentar pelo menos um futebol decente, né? Pelo menos com raça, com vontade, com entrega, coisa que a gente não vê aí de muitos no elenco, né? Senhor Arana, pelo amor de Deus, eu não aguento ver
o Arana andando em campo mais, tá me fazendo aí ter saudade do Caio. O Caio hoje entrega muito mais para esse time do que o senhor Arana, Alonso, vários outros aí que, pelo amor de Deus, o Hulk tá numa má fase, mas pelo menos tem vontade. O Hulk não joga sozinho, esse time tem que criar para ele. Passou da hora desse time jogar pro Hulk, correr pro Hulk. Então, meus amigos, o Hulk é um jogador que já tem quase 40 anos. Tá na hora desse time jogar pro Hulk, porque o Hulk a gente sabe, se pintar as oportunidades que tá pintando aí pro Rony, o Hulk vai começar a guardar os gols dele e vai ajudar o Galo a sair dessa má fase. Então, eu espero de todo o meu coração que essa cobrança do Rubens Menin, dos gestores aí nessa manhã de segunda-feira, surta um efeito que a gente já vê aí, principalmente nesse jogo contra o Sport, uma mudança principalmente de atitude, de força de vontade, de querer buscar a vitória aí, coisa que esse time, infelizmente, não está representando o sentimento do atleticano. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, com esse desabafo, e a qualquer momento eu tô de volta com mais vídeos e informações do nosso Galão, qualquer coisa, qualquer atualização, trago aqui para vocês, combinado? Então se inscreva, deixa o like, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo, tamo junto, vamos acordar, Galão!